Ai, gente, eu aqui de novo com mais um pãozinho maravilhoso. Olha isso, gente. Olha o que vocês vão aprender a fazer hoje. Coisa mais simples do mundo. Com uma farinhazinha que nada mais é, uma farinha aí cheia de benefícios. Muito simples, é fácil de encontrar, não é nada muito difícil. Eu usei os grãos. Eu compro assim em grãos. Não compro em farinha porque custa mais caro e às vezes é velha. Então eu compro o grão e passo na maquininha, dou uma moidinha e consigo fazer minha farinha em casa, saudável, cheia de benefícios. Vou ler aqui para vocês todos os benefícios que tem essa farinha. Saúde dos ossos, por ser rico em cálcio, o panisco ajuda na prevenção da osteoporose, previne diabetes. As fibras alimentares ajudam na absorção lenta da glicose no organismo, o que evita picos de açúcar no sangue. Gente, e ainda tem mais uma outra de uma nutricionista que maravilhosa. Não contém glúten, então é uma farinha maravilhosa. Anti-envelhecimento com ação antioxidante, os polifenóis possuem características anti-inflamatórias, antiplaquetária que colabora com a saúde do coração e anti-envelhecimento por eliminar os radicais livres do organismo. Então, o que vocês querem mais? Com tantos benefícios de uma farinha, né, gente? Um pão maravilhoso desse. E a minha primeira baguete, criação minha. Tô muito feliz com o resultado. Fiz 3 vezes, gente, porque eu gosto de passar a receita para vocês com qualidade. Olha, assadinha, olha, crocante, gente, crocante. Ainda tá um pouquinho morno, mas eu vou cortar para vocês verem essa maravilha. Fica até o final do vídeo para você ver como isso é por dentro, gente. Não deixe de curtir, de compartilhar com aquele amigo que é intolerante ao glúten, à lactose, ao ovo. Esse é um pão sem glúten, sem lactose, sem ovo e vegano. Maravilhoso. Só não faz quem já morreu, porque a gente vai fazer, né? Então vamos lá assistir. Bom, galera, vamos começar esse pão maravilhoso, assim, cheio de propriedades, né? Tem aqui farinha de arroz. Vou colocar minha peneirinha aqui dentro para poder começar a peneirar tudo. Eu tenho panisco, que é a farinha principal aqui, que vai fazer nosso pão ficar assim maravilhoso, cheio de propriedades. Vou peneirar tudo, que fica mais fácil para poder, na hora de misturar, para não dar gruminhos. O panisco eu triturei na minha máquina de... Aí fica sempre umas sementinhas lá que não triturou, mas eu não vou dispensar porque o próprio... Aqui eu tenho polvilho doce, meia xícara. Como eu vou subir esse vídeo um pouquinho atrasada, olha, o polvilho doce meu tem os gruminhos. Mas é só para ficar mais fininho e ficar mais fácil de na hora de misturar. Só por isso que eu tô peneirando. E aqui eu tenho a goma xantana, fermento, eu já vou misturar aqui. São 4 gramas, é uma colher de chá cheia. Já não vou usar mais a peneira. Aqui eu tenho o sal, vou medir aqui para vocês verem a quantidade. Aqui uma colher de chá bem cheia, passando um pouquinho da altura. Não precisa ser mais que isso, porque senão fica muito... Aqui eu tenho o maple syrup e aqui eu tenho a goma xantana. A goma xantana eu só vou colocar depois do pão tá todo misturado. Não tem necessidade de colocar ela agora. Tirar um pouco da bagunça. E aqui eu vou misturar o azeite, o óleo que eu vou usar na goma xantana. Já vou deixar prontinho misturado aqui. Eu vou usar 1/4 de óleo. A goma xantana já tá aqui. Tô usando óleo de gergelim.
Aí você mistura com jeitinho e depois dá uma completada aqui no óleo para poder ficar 1/4 de óleo. Que essa minha medidinha aqui é de 1/4. Quando você mistura a goma xantana no óleo, o pão fica com uma qualidade muito melhor. Isso é dica de chefe, tá? De professores. E aí vou completar aqui para dar 1/4, porque como tinha um pouco da goma xantana lá embaixo, isso diminui um pouquinho a minha quantidade de óleo. Mas tudo misturadinho aqui. Vou deixar ela aqui enquanto eu misturo todas as farinhas aqui para poder fazer aquele mixzão maravilhoso. E vou falar para vocês. Pensa numa baguete deliciosa. Comemos ela com hummus nos cafés da manhã. São as últimas fotos que eu tenho postado lá no meu Instagram. Essa baguete eu fiz 2 vezes para poder ter certeza que a receita estava redonda. Eu dei uma untada no meu copinho, tenho 2 colheres de maple syrup aqui, mas mesmo assim ele ainda grudou um pouquinho. Vamos ajudar aqui a sair, né? Sem problema. E agora eu vou começar já misturando as águas, para vocês verem que não tem... Eu tenho 200 ml de água. Olha, se você quiser anotar a receita aí, que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na hora que eu subir o vídeo, porque o meu turno hoje começa às 3 da tarde e só vou terminar às 10 da noite. Então, provavelmente eu vou estar chegando em casa quase 11 horas da noite. 10h30 para 11 horas. Então, talvez eu não consiga anotar na hora que eu subir o vídeo. Então, se você quiser anotar, vou repetir aqui a receita. É 1 xícara de farinha de arroz, meia xícara de paniço, 1/4 de xícara de amido de milho, meia xícara de polvilho doce ou fécula de mandioca, 200 ml de água, vai depender das suas farinhas. O meu pegou certinho 200 ml, 1/4 de xícara de óleo, azeite, a gordura que você decidir, e 2 colheres e meia de goma xantana, sal, 4 gramas de fermento, que é 1 colher de chá bem cheia. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, gente. Olha essa massa. Olha essa massa. Aí você fala assim, isso aí vai dar uma baguete? Como que você vai enrolar isso, né? Sem chance. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês, a transformação a partir do momento que a gente coloca a goma xantana. A goma xantana com o óleo. Isso transforma numa massa de pão, igual massa, parecendo massa que tem trigo. Agora é aquele momento que você tem que mexer devagar para poder não tomar banho de óleo, né? E aí você já começa a ver a transformação, olha, virando uma massa de pão. A goma xantana é muito importante, gente. Muito, mas muito importante. Olha, saiu um sol lindo. E aí, depois disso aqui, gente, vou levar ele para fermentar por 1 hora. Antes de finalizar, eu vou ligar meu forno. Quando estiver próximo de completar 1 hora, eu vou ligar o forno para poder o forno aquecer bem. Eu tô misturando bem até o óleo, a
massa absorver todo o óleo. E aí, olha. Olha essa massa, gente. Olha a transformação depois que... E a cor desse pão dentro, gente, é simplesmente maravilhoso. E assim, não fica duro, fica perfeito. Você coloca, se você colocar para torrar na airfryer ou só para dar uma aquecidinha, você espirra água em cima dele, põe para aquecer na airfryer ou na torradeira. Gente, você mastiga, é crocante, crocante, igualzinho pão comprado pronto. Parece aqueles pão italiano maravilhoso. Eu amo pão italiano. Prontinho, olha, nada de óleo mais sobrando. E agora vamos levar para fermentar, né? E agora vou passar minha mãozinha molhada aqui só para baixar minha massa. E aí, galera, minha mão molhadinha, olha. Dá uma baixadinha na massa e deixa ela toda úmida para poder não ter perigo dela ressecar. Dá mais uma lavadinha aqui, né? E aí, momento de colocar o plástico filme e deixar a nossa massa crescer. Que é a altura, para vocês verem a altura que tá, e vou mostrar depois. Só deixar ela crescer, não precisa... Se você quiser cobrir com um pano, perfeito. Isso ajuda com que a massa fique no escurinho também. E assim ela cresça lindamente. Aí, galera, aqui está. Olha a fermentação que tá. Tá vendo? Fermentou bem. Poderia deixar ele fermentar um pouco mais? Poderia. Não tinha problema não, se eu deixar ele fermentar um pouco mais. Só que aí, na hora que eu colocar ele no forno, ele vai rachar inteiro. Ele vai ficar lindo também, né? Mas não é isso que a gente quer que ele fique bonito. Eu deixei um fermentar mais quase 2 horas. Mas quando eu coloquei ele no forno, ele rebentou-se inteiro, mas ficou maravilhoso. Porque o ruim é quando ele não cresce. Aí é sinal de que o fermento ficou lá e não estava válido, né? Não sei se vocês sabem como testar o fermento de vocês se está bom antes de fazer um pão. Para você não estragar suas farinhas. Só colocar num pouco de água morna, um pouquinho de açúcar e esperar. Se ele fizer bolinha, ele tá ativo. Aí, ó, tirou bem a fermentação. Deixa a nossa farinhazinha lisa, nossa massa lisa novamente. Não tem como a gente tirar tudo, mas a massa precisa estar assim, olha, tem fermentação. E agora, segunda etapa. Vamos. Momento, eu vou usar fubá, mas você pode usar farinha de arroz. Eu usei fubá e ficou maravilhoso no primeiro que eu fiz. Você precisa ter farinha em cima do tapetinho ou em cima da bancada para poder ser mais fácil para você. Enrolar a baguete. E aí você divide aqui a massa ao meio. Eu nunca dou conta de fazer os dois do mesmo tamanho, mas eu bem que tento, sabe, gente? E aí passa a mão na farinha, que é para poder não grudar. E agora vamos tentar. Aí você só vai rolando ele para poder ele ficar comprido, que é o tamanho da forma. Vou fazer na forma de
de pão francês. Tendo cuidado para não ficar com a ponta muito fina e o meio grosso. E é isso aqui, ó, tá vendo? E aí ficou todo cobertinho de farinha. Vou pegar minha forma. E aí, galera, minha forma tá untadinha com óleo, o mesmo óleo que eu usei na receita. E vou colocar um pouco de farinha só para ele ficar com aquele fundinho branquinho assim, que fica lindo, próprio padeiro, né? E agora vou mostrar um negócio para vocês, que é uma... Você pode aumentar aí o tamanho que você quiser, só movimentando. E aí eu tenho essa ferramenta aqui, que é de pedreiro. Isso aqui é uma espátula de pedreiro. Gente, foi o melhor achado. Achei no supermercado, que tem o dia que vem coisas para padeiro. Foi a melhor coisa que eu encontrei na vida. Dá super certo para você levantar seus pães aí e colocar na forma. E ainda dá para... E agora vamos pro nosso segundo pãozinho, enrolar o segundo, pra gente poder estar fazendo os cortezinhos. Vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui. Tem que enfarinhar bem, senão você não consegue. Esse aqui vai ficar um pouco maior, provavelmente. Aí, galera, meu forno já tá a 220 graus. Você pega a colher, dá uma molhadinha na água e aí você vem, tira todas as imperfeições que ele tiver. Deixa ele lisinho para ele ficar assim, simplesmente maravilhoso. Só dá uma alisadinha e você consegue fazer assim um baguetão maravilhoso. Modela que é as pontinhas mais arredondadinha, só modelar, não tem, olha a diferença, fica lisinho. Tem desculpa para não fazer pão não, gente, porque eu dou receitas aqui para vocês que só fazendo curso de padeiro para vocês terem. E então façam, porque não tem explicação. Eu falei que o outro ia ficar um pouquinho maior, eu nunca acerto na quantidade certinha da massa. E aí, galera, tudo bonitinho, arrumadinho. Aqui tem uma pontinha que não tá querendo ficar bonitinho, mas não tem problema. Na hora que ele abrir, vai ficar assim maravilhoso. Aí, se você quiser, você ainda pode espalhar um pouquinho de farinha por cima, porque ele fica lindo assim, todo enfarinhado, fica bem profissa. E aí a hora de fazer o corte. Hora de fazer o corte, molhou a faca ali, vou fazer ele estilo pão de forma com corte no meio, mas você pode usar aqueles cortes. Os outros que eu fiz tudinho, eu fiz com cortezinho da limpadinha na faca. Eu fiz aquele corte de baguete, mas esse eu vou fazer todos com corte no meio. O corte é você que escolhe. Você que... Aí um pouquinho na hora aqui no finalzinho. E aí você pode dar uma abridinha, um cortezinho mais ou menos de 1 centímetro, tá, gente? Aí você pode abrir um pouquinho o corte. E vamos levar para assar, né? Hora do assamento. Prontinho, galera. Volto com ele pronto. E aí, galera, olha aí o resultado do nosso pão maravilhoso. Olha isso, gente. Profissionalíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Não é lindo? Falo para vocês que é fácil fazer pão.
E aí o corte é o que você escolher. Se você fizer o corte assim também na diagonal, fica perfeito. Um baguetão lindo. Eu amo. Dá um sanduíche isso aqui. Meu Deus, se você pode ainda deixar ele mais comprido. Eu acabo deixando desse tamanho porque eu acabo usando a metade para cada um tomar café. Olha, dá para 2 dias de tomar café aí com tão pouca farinha. E aí, galera, chegou o grande momento. Vou cortar ele no meio, ó. Olha esse barulho, gente, olha esse barulho. Olha isso, olha a fermentação disso, gente, com tão pouco, olha a paciência, com tão pouco fermento, né? Aí eu vou mostrar para vocês assim, para vocês verem quando vocês cortarem para fazer um sanduíche, um pão cheio de alvéolos desse. Muita felicidade, né? Eu ter criado isso aqui, uma receita minha. Gente, é muito maravilhoso. E o cheirinho gostoso de pão. E se você quiser, você ainda pode estar fazendo esse pão, fermentar ele de um dia para o outro, gente. Vocês podem fazer no dia, deixar ele 12 horas na geladeira e no outro dia você tirar a fermentação, colocar ele na forma e levar para o forno a 220 graus. Eu coloquei ele 10 minutos a 220, depois desci para 200. O meu forno não assa menos de 200. Ele assa bola 180, mas pão ele não assa. E pão precisa de calor. Então, 220, 10 minutos e o restante, aí você vai olhando a cor que você quer que o seu pão fique, tá? Se você quiser mais queimadinho, não aconselho, porque não é saudável você comer muito queimado, mas a cor ideal de um pão é essa daqui, tá? Então você vai olhando, esse pão não precisa nem de termômetro para você ver se tá assado ou não. É só você tirar ele do forno, quando você tira, você vai bater a faca assim, ele bate fofo, pom, pom, pom. Agora ele já esfriou, ele já não faz mais isso. Mas ele bate muito fofo quando tá assado. Então fica a dica aí pra vocês e não deixe de fazer e de curtir também, gente. Porque o YouTube só me manda os meus vídeos para outra pessoa se vocês curtirem. Se vocês não curtem, é como se vocês não tivessem gostado da receita. Então me ajuda, por favor, né? Até o próximo vídeo.